Irmãos, nós estamos hoje na nossa segunda aula, ou segundo treinamento do nosso curso de diaconato, um treinamento para os diáconos. E no mês passado, a gente falou um pouco sobre o que é o diaconato e a presença do diaconato nas Escrituras Sagradas, mesmo antes que o diaconato se tornasse um ofício. Ele só se torna um ofício mesmo no Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento, a gente vai encontrar os irmãos fazendo o serviço diaconal, mesmo não sendo diáconos ordenados, né? Diáconos ordenados a gente só vai encontrar no Novo Testamento. O diaconato ele é instituído, a gente viu, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, quando as viúvas começam a passar necessidades e começam a surgir reclamações, e os apóstolos, então, não podendo eles fazer aquela atividade, porque eles não podiam largar o ensino da palavra de Deus, eles decidem então, pela ordenação de homens, né, a escolha de alguns homens que pudessem então cumprir esse papel do diaconato. Então, em Atos 6, o diaconato ele se torna um ofício na igreja. Homens que são separados para servir na obra de Deus, não como pastores, mas como aqueles que estão ali servindo às mesas, por assim dizer, cuidando dos doentes da igreja, cuidando da manutenção da casa de Deus, cuidando de pessoas também que passam necessidades, né, etc. A gente viu que o diaconato ele é bíblico, o ofício é do Novo Testamento, mas o exercício da função existe desde o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, muitos homens serviam como diáconos, apesar de não serem diáconos, porque não havia esse ofício ainda, mas faziam as mesmas coisas que um diácono no Novo Testamento fazia. Agora, hoje eu quero mostrar para vocês um pouco mais desse desenvolvimento do diaconato. Então, eu quero mostrar para vocês como o diaconato foi visto na história da igreja. Então, nós vamos olhar agora por uma tradição cristã de muitos séculos e mostrar durante todo esse tempo como é que as igrejas, nas suas variadas tradições, viam o diaconato, o que o diácono fazia, qual era o papel do diácono. Então, primeiro é preciso lembrar aos irmãos que desde o Novo Testamento, passando aí por muitos séculos, né, são vários séculos, o cristianismo ele sempre manteve diáconos. Quando o diaconato é instituído em Atos 6, ele nunca mais deixa de ser um ofício na igreja. Então, o que a gente começa a aprender aqui é que o diaconato não foi uma coisa que surgiu ali para tampar um buraquinho e depois acabou. Não. Foi um ofício instituído e que passou a prevalecer. E assim como há pastores na igreja desde então, há diáconos também desde então. Então, o diaconato é um ofício que permanece na igreja, de maneira tal que nas próprias cartas do Novo Testamento, Atos vem primeiro, Atos conta o início da história da igreja no Novo Testamento, mas aí o seu desenvolvimento, as cartas que Paulo escreve, ele fala dos diáconos, né? Então, ele mostra ali que o ofício permaneceu e continuou, né? Continuou então. Não foi algo temporário. E aí, desde então, passando pelo período bíblico e pelos séculos seguintes, em qualquer período da história da igreja que a gente estudar, nós vamos encontrar a presença de diáconos, né, e o papel que esses diáconos desempenhavam na igreja. Se você estudar o século II, por exemplo, século III, vai ter lá os diáconos, você vai encontrar o papel dos diáconos. Se você estudar a Idade Média, século V, VI em diante, você vai também encontrar os diáconos trabalhando. Em toda a história, na Reforma Protestante, século XVI, diáconos. No período pré-reforma, anterior à reforma, séculos XIII, XIV, XV, especialmente século XIV e XV, diáconos estão presentes na igreja. Se você estudar o período pós-reforma, o período dos puritanos e adiante, a nossa época contemporânea, a gente sabe que as igrejas têm diáconos também. Então, o diaconato ele se tornou um ofício que ele surge em Atos 6 e ele não para mais. Todos os séculos da igreja, as igrejas têm diáconos.
Isso é importante, porque a gente começa a entender que os diáconos, eles fazem parte da igreja, não só como membros da igreja, mas como ofícios da igreja. A nossa Confissão de Fé Batista, de 1689, ela diz de maneira muito clara, a gente vai falar mais sobre ela na próxima aula, mas de maneira muito clara ela diz que há dois ofícios, apenas dois ofícios na igreja, o de diácono e o de pastores. Não há outros, né, que são os mesmos presbíteros, os pastores. O outro ofício é o diaconato. Então, diáconos estão presentes na história da igreja, na tradição da igreja, seja a igreja reformada, seja a igreja católica romana, qualquer que seja o ramo do cristianismo, a gente vai encontrar ali a presença de diáconos nas igrejas. Sempre houve diáconos nas igrejas. E as funções que os diáconos desempenhavam, elas eram muito variadas. Então você vai encontrar momentos da história da igreja que os diáconos cumprem um certo ofício, mas esse ofício que eles cumpriam antes foi deixado para trás e eles passaram a cumprir outros ofícios. Então, quando você começa a examinar o que um diácono fazia na igreja, é preciso perguntar em que época você quer saber. Porque dependendo da época, ele cumpria um ofício, em outra época já não cumpria mais aquele, mas cumpria um outro ofício e assim vai. Mas eram muito variadas as funções que ele desempenhava, né? Mas é também importante observar que ele sempre atuava dentro de uma esfera limitada. Então, imagine um círculo aqui que tem muitas atividades. O diácono ele cobre essas atividades. Às vezes ele cobre algumas, às vezes outras, às vezes tudo, às vezes uma pequena parte, mas ele tem uma esfera de atuação limitada. Ele não fazia tudo na igreja, fazia muita coisa, mas não tudo. E a função dele variava conforme a tradição eclesiástica, ou seja, conforme a igreja. Por exemplo, na igreja católica, o diácono tem uma função. Na igreja reformada, o diácono tem uma outra função. E se nós separarmos ainda mais em denominações, ainda vamos encontrar diferenças no papel que o diácono ele desempenhava nas igrejas, mesmo nas igrejas reformadas ou evangélicas, de um modo geral. E também a gente precisa olhar para essa divisão nas épocas, porque até mesmo nas igrejas, por exemplo, a igreja católica, determinada época o diácono tinha uma função específica. Em outra época ele já tinha uma outra função específica. Então não é só uma diferença da atuação do diácono de uma igreja para outra igreja. Mesmo na mesma igreja, de acordo com a época, as funções também variavam muito. Então, o que nunca deixou de existir foi o diácono. Ele sempre esteve lá, sempre houve o diácono. Agora, o que ele fazia foi mudando, né? De tradição para tradição, de época para época, houve essas mudanças, né? Mesmo assim, a esfera de atuação dos diáconos, ela estava dentro desse arcabouço maior. Ele não saía dessa esfera de ação. Por exemplo, o diácono nunca foi um pastor. Ele nunca foi um diácono e pastor ao mesmo tempo. Sempre havia o pastor, que tinha o seu papel, e o diácono, que tinha o seu papel. Então, por isso que é importante observar que a esfera de atuação dele é limitada. Ele pode desempenhar, numa determinada época, muitas funções, e numa outra época, menos funções. Mas essas funções, elas estão dentro ali de um limite, né, de um arcabouço limitado. Quais são as atuações do diácono que a gente pode citar aqui para os irmãos? Isso vai depender da área. Então, por exemplo, no culto público a Deus, qual é a função de um diácono no público, assim, olhando de maneira abrangente para esses muitos séculos de história? Os diáconos ocuparam várias funções na igreja, no culto público. Vamos ver algumas. Primeiro, os diáconos tinham uma atuação na área do canto congregacional. O cântico da igreja era com os diáconos. Os irmãos estão preparados aí para começar a cantar, o Gustavo? Botar os diáconos aqui para... Mas veja bem,
Já houve uma época na igreja, preste atenção, isso aqui é verdadeiro. Houve uma época na igreja em que o cântico era um papel diaconal. Era separado para que os diáconos conduzissem o cântico. Então, eles eram responsáveis. Se a gente fizer uma comparação, hoje, a maioria das igrejas tem uma pessoa treinada que vai conduzir o cântico, né? Ele não conduz o culto, ele conduz o cântico, as músicas que vão ser cantadas por toda a igreja. Mas nos dias passados, os diáconos eram os responsáveis por isso. Então, eles tinham que saber cantar, eles tinham que conhecer. O uso de instrumentos nunca foi muito presente nas igrejas no passado, nem nas igrejas católicas e nem nas igrejas reformadas. Havia, mas não era como hoje, claro. E algumas nem tinham, era só o canto congregacional. Mesmo assim, os diáconos tinham que ter uma boa noção de música, da melodia, do ritmo, da entonação da voz, conhecer os cânticos, eles conduziam o cântico. Então já foi papel diaconal na igreja a música, a parte do cântico. Se a gente olhar para a Escritura Sagrada, nós não vamos encontrar essa função do diácono na música. Então, essa função parece ter sido dada aos diáconos eclesiasticamente. Ou seja, não é uma função que a gente vai encontrar na Bíblia, mas a igreja decidiu dar essa função aos diáconos. Não há nenhum problema nisso, não vejo nenhum problema nisso, se a igreja quiser fazer isso. Mas não é uma coisa que você vai dizer, está nas Escrituras Sagradas, né? Está na Bíblia. Não está na Bíblia essa ordem para os diáconos serem cantores, músicos, etc. Uma outra função que os diáconos desempenhavam no culto eram as leituras bíblicas na igreja, durante o culto. Então, havia nas igrejas o momento da homilia, que era aquele momento em que o pastor vinha e ele, então, proferia as palavras da pregação ou uma leitura das Escrituras explicada, etc. Mas as outras leituras da Bíblia eram feitas pelos diáconos. Então, havia um corpo de diácono, talvez, conforme a tradição, um diácono era separado ou dois eram separados para um culto a Deus, e aqueles homens ou aquele único diácono, ele era responsável por fazer todas as leituras da Escritura daquela ocasião, com exceção da parte que cabia ao pastor, onde ele ia expor a palavra de Deus. Então, essa é uma função que começa a se aproximar mais do papel de um diácono, né? Que é na direção do culto a Deus. O ministro do evangelho está ali e o diácono é o seu auxiliar para fazer essa direção com ele. Outra função do diácono no culto: cooperação na distribuição da ceia do Senhor. Então, estudando as tradições, especialmente na época anterior à Reforma e na Reforma, os diáconos também tiveram sempre uma participação na ceia. Aquilo que a gente faz aqui na igreja, em chamar os diáconos para entregar os elementos, o pão e o vinho, isso foi feito na igreja antiga, na igreja medieval também, por muito tempo. Os diáconos cooperavam, mas especialmente nas épocas pré-reforma e na reforma, os diáconos começaram a participar desse trabalho de cooperar junto com o ministro do evangelho na ceia do Senhor. Porque esse é um papel de servir. Quando o diácono está com os elementos da ceia, o pão, o vinho, ele passa então, se dirige à congregação e vai servir a congregação. O servir é exatamente a mesma palavra para o nome diácono. Diácono é serviço. Então, quando ele serve, ele está sendo literalmente um diácono. Ele está fazendo ali um serviço diaconal, que é servir como a palavra ensina. Então, cai muito bem para o diácono essa tarefa de servir os elementos, né, de estar junto com a igreja nesse serviço. E uma outra função do diácono no culto era a condução da oração no culto. Assim como ele era o homem responsável pela leitura da Escritura, ele também era, em muitas tradições e em muitas épocas, foi ele o responsável pela oração. Então, quando havia um momento de oração, um diácono era selecionado ali para fazer a oração. As orações
nos cultos antigos, irmãos, elas se assemelham com a nossa, mas tinham algumas diferenças. Também varia muito conforme a tradição, mas eram orações mais longas. Então, era um momento de oração separado, em que um diácono estava ali, por exemplo, por 10 minutos, orando, conduzindo a congregação. A congregação orava com ele naquele momento, como nós fazemos aqui. Mas geralmente era um momento maior, um momento de mais piedade, por assim dizer. Então, um diácono era separado e conduzia toda a congregação em oração. Às vezes, esses momentos aconteciam mais de uma vez no culto, em que um ou mais de um diáconos eram chamados para conduzir os momentos de culto, de oração. Então, essa também foi uma função que os diáconos desempenharam nas tradições cristãs do passado, na área do culto. Antes de passar para outra área, irmãos, pensem bem, eu citei aqui 4 participações dos diáconos, 4 atividades que os diáconos faziam no culto a Deus. Eles cantavam, eles faziam as leituras bíblicas, eles cooperavam na distribuição da ceia do Senhor e eles conduziam as orações na igreja. Dessas 4 funções aqui, quais delas nós fazemos hoje? Aqui na nossa tradição, o que nós estamos fazendo hoje, o que os nossos diáconos fazem hoje? Os nossos diáconos cantam. É comum, eu não estou nem falando da nossa igreja local, mas na tradição de um modo geral atual. É comum que o cântico seja um papel dos diáconos? Não é. Pode até ser que numa determinada igreja local tenha um diácono que seja também cantor, mas essa não é a tradição atual, não é isso que a igreja comumente tem visto como uma função do diácono. Não é que o diácono não possa cantar, é que a igreja não entende que a música é uma atividade diaconal, que o diácono tem que exercer obrigatoriamente. Então, isso é uma coisa que aconteceu no passado, foi vista, mas que atualmente você não encontra, pelo menos não encontra tão comumente igrejas cuja música é uma responsabilidade diaconal. Existem igrejas assim, mas são poucas igrejas hoje. Em segundo lugar, os diáconos faziam leitura bíblica na igreja. Isso acontece hoje, é comum, as tradições atuais, os diáconos serem as pessoas que vão ler os textos bíblicos na igreja. A pergunta é boa. O Gustavo está perguntando se com a leitura bíblica, fazer a leitura bíblica significa dirigir toda a liturgia ou só o momento da leitura, não é? Especificamente o momento da leitura. Né? Por exemplo, chegou o momento de uma leitura bíblica, aí um diácono vem e faz a leitura bíblica. Não encontramos isso. Dessa forma, não. Mas note que começa a se aproximar, porque os diáconos dirigem o culto. Então, ao dirigir o culto, eles fazem as leituras bíblicas. Então, há uma pequena diferença, mas eles fazem leituras bíblicas, ainda que eles não estejam sentados ali e sejam chamados para ler. Mas é muito mais comum nós encontrarmos igrejas que durante a leitura bíblica o pastor peça um diácono para ler, do que os diáconos cantarem na igreja. Eu conheço igrejas, eu já fui em igrejas, visitei igrejas, em que era assim, não sei se sempre era assim, mas as leituras eram feitas pelos diáconos. Então, o pastor estava no culto e quando foi feita uma leitura bíblica, um diácono leu. Então, é uma tradição que ainda há resquícios dela, pelo menos. E se houve uma alteração nessa tradição, os diáconos continuam lendo as escrituras na igreja. Ainda é um papel diaconal ler a Bíblia para a congregação, seja na direção do culto, seja numa parte especial em que o diácono é chamado para ler uma passagem bíblica, mas ele ainda lê as escrituras sagradas. Isso é muito mais comum do que ver um diácono cantando. Não é numa tradição em que os diáconos são os cantores da igreja. Isso é mais difícil. E a cooperação na distribuição da ceia do Senhor? É comum ver os diáconos servindo a ceia do Senhor na nossa tradição? É muito mais comum. O pastor, geralmente,
ele já subentende que os diáconos devem ocupar a função auxiliar no serviço da ceia. Ou seja, o pastor está ministrando a ceia do Senhor, na liturgia da ceia do Senhor, e ele chama os seus diáconos de Cristo para auxiliar na distribuição dos elementos da ceia. Isso nós vamos ver de maneira muito mais abundante nos nossos dias. Se a gente ainda consegue ver diáconos lendo a Bíblia e quase não vê diáconos cantando, a gente vai ver muito os diáconos entregando a ceia, servindo a congregação com a ceia do Senhor. Essa tradição permanece. Veja que ela se enquadra muito melhor na função diaconal do que a música, por exemplo. Não é? E, finalmente, ainda no culto, é comum ver os diáconos serem chamados para orar na igreja, na hora do culto. Também é comum. Então, o pastor, quando ele prepara uma liturgia, o pastor, ele sabe, ou pelo menos deveria saber, que ele não deve preparar uma liturgia e, em um determinado momento de oração, ele simplesmente chamar espontaneamente qualquer pessoa para orar. Porque, às vezes, ele chama uma pessoa que não está ali no momento preparada, não está bem. Então, é comum que, quando ele vai colocar pessoas para orar, ele vai entregar essa função antecipadamente para os diáconos. E ele vai dizer, olha, hoje eu chamarei você para fazer oração, uma oração de confissão de pecados, uma oração de agradecimento a Deus, uma oração para encerrar os trabalhos, etc. Então, o diácono é informado disso, e então, na hora do momento da oração, o pastor pede ao diácono que ore, e o diácono já sabe que vai orar, e ele então faz a sua oração. E mesmo quando acontece do pastor não comunicar, é mais comum ele chamar os diáconos da igreja para fazer uma oração espontânea do que qualquer outro membro da igreja, por conta do ofício do diácono. Ele, como pastor, estão à frente da igreja de Cristo. Então é mais comum o pastor chamar o diácono da igreja para fazer a oração. Aqui nós não estamos dizendo que seria um pecado chamar um outro irmão. Nós estamos mostrando para vocês que dentro dos oficiais da igreja, é muito mais comum que o pastor dê a função a outros oficiais, diáconos, do que a um membro da igreja que não tem ofício. Então os diáconos continuam orando na igreja. Os diáconos são chamados para orar na igreja, pela igreja, em favor da igreja. Esse ofício e esse trabalho continua sendo um trabalho diaconal. Dos 4 pontos que nós vimos aqui, irmãos, apenas a música parece estar fora do nosso contexto. E os outros 3, um está diretamente ligado ao contexto atual, à distribuição dos elementos, e 2, no mínimo, receberam algum tipo de atualização, algum tipo de modificação, mas o princípio continua o mesmo. Os diáconos leem as escrituras na igreja e os diáconos ainda fazem orações na igreja. O princípio permanece. Quais eram as funções dos diáconos em relação às finanças da igreja? Esse é um ponto muito importante, irmãos, em relação à administração da igreja. Existe uma prática comum de a igreja hoje, as igrejas locais, elegerem o pastor como administrador da igreja. Essa não é uma função pastoral. Como presidente. O pastor não é o melhor nome para ser o presidente da igreja. Não significa que ele não possa ser o presidente. Mas é muito melhor que o pastor seja poupado dessa função, porque essa função ela acarreta atividades. Existem trabalhos na administração da igreja que precisam ser feitos. E se o pastor tomar esses trabalhos, ele vai acabar chocando com outras atividades que ele tem que fazer e que são suas. Então, a administração da igreja, ou das finanças da igreja, ela também é um ofício diaconal. Vamos ver como isso foi visto antigamente, na tradição da igreja cristã. Em relação a isso, o recebimento e a distribuição das ofertas
aos pobres necessitados, era um ofício dos diáconos. E os diáconos, além disso, tinham um registro de quem ofertava e para onde ia a oferta. Então, o que é isso, irmãos? O que isso lembra vocês? Os diáconos anotavam o nome de quem entregava uma oferta e anotavam também o destino da oferta, para quem eles mandavam aquela oferta, quem recebia aquela ajuda. Veja que o texto nos diz aqui que essas ofertas eram distribuídas ou destinadas para pobres necessitados. Essa palavra pobres, acompanhada de necessitados, significa dizer que não eram todos os pobres que recebiam as ofertas. Eram pobres realmente necessitados. Não eram apenas pessoas que viviam numa condição mais ruim. Eram pessoas que realmente precisavam da ajuda para sobreviver. Eram pessoas carentes de fato. Tá? Então, a igreja arrecadava recursos e quando os diáconos da igreja identificavam aqueles pobres necessitados, essas ofertas, uma parte delas era destinada à ajuda dessas pessoas da igreja, pobres e necessitados da igreja. Os diáconos eram responsáveis por fazer isso. Mas eu vou voltar a pergunta para vocês. O que isso lembra a vocês? Tesouraria. Por que é que o diácono, aqui mesmo nessa igreja local, no momento do ofertório, eu tenho insistido muito, o diácono deve estar ao lado do gasofilácio. Por que eu peço para fazer isso? O gasofilácio já está ali, as pessoas já sabem que devem depositar suas ofertas lá. Mas por que o diácono tem que estar ali? Porque é um símbolo do seu ofício, o cuidado das finanças da igreja. As finanças da igreja, elas devem estar sob a proteção e o cuidado diaconal. Isso não significa dizer que os diáconos não possam ter pessoas capacitadas, vamos pensar assim em finanças, né? Capacitadas com essa parte da economia, de fazer pagamentos, etc. Eles podem ter pessoas nessa área para ajudá-los. O que significa é que os diáconos são os responsáveis, são os protetores, os cuidadores dos bens da igreja, incluindo as finanças da igreja. E isso foi muito desempenhado pelos diáconos no passado. Não é algo novo, pelo contrário, é algo antigo que aconteceu muitas vezes. E é algo que está também diretamente relacionado com o ofício de servir. Quando o diácono vai servir, ele vai servir pessoas que precisam do serviço, seja qual for, uma ajuda, alguma coisa que o diácono esteja ali para servir. Quando você leva a ajuda financeira, o auxílio, um remédio, ou qualquer outra coisa, um alimento, qualquer outra necessidade, o diácono é a pessoa responsável. Ele não é apenas o enviado a fazer aquilo. Ele é a pessoa que cuida daquele bem e que vai enviar aquele bem. Então, perceba que a função diaconal, ela tem uma relação muito estreita com o zelo com as finanças da igreja, com a responsabilidade com as finanças da igreja. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês antes de mudar de tópico aqui. Qual é a semelhança disso no nosso tempo? Os diáconos são os tesoureiros da igreja hoje? Não necessariamente. Há igrejas locais em que o diácono é tesoureiro também. As igrejas entendem isso e colocam sobre a responsabilidade da diaconia a tesouraria. Às vezes ele nem é o tesoureiro, os diáconos. Não há um tesoureiro entre os diáconos, mas eles são os responsáveis pelo dinheiro e a tesouraria está sobre a autoridade diaconal. Mesmo quando uma outra pessoa ocupa o papel de tesoureiro. O tesoureiro responde aos diáconos. Os diáconos é que são os responsáveis por ali. Porque aquele dinheiro que foi dado a um tesoureiro cuidar, a responsabilidade dos diáconos. Os diáconos é que tem que estar cuidando das finanças da igreja.
Hoje nós não vamos encontrar uma tradição grande em que os diáconos fazem isso. Não vamos encontrar em muitas igrejas. Existem igrejas assim também, ainda hoje. Mas a maioria das igrejas hoje, elas distribuíram essas funções entre a membresia da igreja. E aqui eu já acho que a gente começa a errar. Eu acho que essas funções podem ser distribuídas, mas dentro desse mapa em que essas pessoas que recebem funções respondem aos diaconatos. Ou seja, a tesouraria, ela é um departamento dos diáconos. Os diáconos podem ter muitos departamentos. A tesouraria, a ajuda aos pobres, etc. Muitos departamentos. Mas todos os departamentos podem ter pessoas ali responsáveis, mas todos respondem aos diáconos. Eles, no fim das contas, são os responsáveis por tudo, por essa parte aí, toda essa parte. E esse é um ponto, irmãos, que eu acredito que a igreja deva voltar a fazer. Essa parte deve ser um zelo diaconal também. Qual a função do diácono em relação aos cuidados patrimoniais, físicos, por exemplo, do prédio da igreja, dos patrimônios que a igreja tem, bancos, púlpito, né, qualquer que seja os bens que uma igreja tenha? Quais são os cuidados? Como os diáconos trabalhavam nessas funções no passado? Na tradição cristã, esses 2000 anos de história da igreja. Havia um cuidado dos diáconos com os pobres, havia um cuidado dos diáconos com os doentes e todos que tivessem alguma necessidade mais específica e que precisasse de algum tipo de ajuda para superar essa atividade. Havia um cuidado dos diáconos em relação aos patrimônios da igreja, como, por exemplo, cuidado do prédio, cuidado dos bens, como eu citei agora há pouco. Quebrou alguma coisa na igreja? Os diáconos devem ser os responsáveis para fazer isso funcionar de novo, mesmo que eles tenham pessoas para fazer isso. Então, nós temos aqui na igreja 2 diáconos. Vocês estão achando que tem muito serviço, né? É melhor ser pastor, né, Teixeira? Então, vocês são 2 diáconos da igreja. E aí vocês dizem, olha, nós não temos como fazer tudo isso. É muita coisa para pouco diácono, né? Para pouca gente fazer. Mas vocês, como diáconos, podem dar a atividade para alguém fazer na igreja. Então, por exemplo, vamos criar uma situação aqui imaginária. O Teixeira vai ter que consertar um telhado da igreja. A igreja está ruim e ele sabe que é uma função dele, ele tem que resolver, seja pagando alguém, seja de alguma forma falando com alguém na igreja, ele tem que resolver isso. Mas ele não está podendo fazer isso. Ele tem outras atividades que ele está envolvido, ele não dá para lidar com tudo isso. Ele pode chamar alguém da igreja e passar essa tarefa para essa pessoa. Mas veja, ele é o responsável. Então, o telhado tem que ser consertado, é o diácono que tem que estar ali. Mesmo que ele passe a tarefa para alguém, essa pessoa aceite, ele tem que estar lá fiscalizando, olhando se foi feito, se está tudo perfeito, ok. Tem doentes na igreja. Os diáconos são responsáveis por essa parte. Ainda que ele não possa levar o remédio, mas ele pode enviar o remédio por alguém. E só tem que se certificar que o remédio chegou, que foi enviado, que a pessoa recebeu. O diácono precisa enviar alimento para uma família que está necessitada da igreja. Mas ele não pode ir na casa daquela família, porque ele está numa outra diligência. Mas ele pode enviar alguém da igreja para levar o mantimento e certificar-se que o mantimento foi entregue e que aquele problema foi resolvido. A responsabilidade é do diácono, mesmo que ele passe o trabalho, a função para uma outra pessoa que não é diácono. Então, aquela pessoa que está lhe servindo, ela não é o diácono, ela está sob os cuidados e a liderança diaconal. Ela está ali cumprindo uma tarefa diaconal, apesar de não ser um diácono ordenado, e apesar de que o diácono ordenado é o responsável para que aquilo funcione. Então, isso é muito importante, meus irmãos, porque isso nos ensina
E aqui é que as mulheres entram na questão do diácono, que eu vou já tratar sobre isso. Mas veja, é muito importante porque, ainda que vocês pensem assim, há muitas atividades para um diácono fazer, e é verdade. Mas o diácono, ele também é um administrador diaconal. Não significa dizer que tudo ele terá que fazer com suas mãos. Ele pode trabalhar com as mãos dos outros. Por exemplo, eu chamo o diácono Leandro e digo, Leandro, nós temos que consertar as portas ali do fundo, tem um cano ali que está vazando água, temos que consertar, e a gente tem que fazer isso, temos 3 dias para fazer isso. E o diácono diz, ok, pastor, vamos resolver. A missão entregue, a missão será cumprida. Mas ele não pode fazer, mas ele vai fazer. Ele vai fazer pelas mãos de outros. Ele vai ligar para alguém e vai contratar o serviço. Não é ele que vai pagar o serviço, claro, é a igreja. Mas ele vai resolver o problema que tem que ser resolvido. O problema em 3 dias tem que estar sanado. A igreja não tem recurso para fazer aquilo. Então o diácono vai tentar, com os recursos da igreja, ou seja, a mão de obra da própria igreja, sanar o serviço. Se ele não conseguir sanar o serviço de nenhuma forma, ou seja, a igreja não tinha recursos para fazer o que é preciso fazer naquele momento, não havia pessoas na igreja naquele momento para fazer o serviço elas mesmas, e o próprio diácono não podia, ou não sabia, ou não tinha como fazer, ele vai se dirigir, claro, ao pastor da igreja e relatar a impossibilidade do caso, não é? E uma outra medida terá que ser tomada. Mas perceba que o diácono não precisa fazer as coisas com as suas mãos, sempre. Ele pode delegar as tarefas. Ele só precisa fazer cumprir a tarefa. Resolver o problema que surgiu. Então, é por isso que é importante. E veja, note que quando nós falamos sobre a tesouraria nas mãos dos diáconos, a gente entra aqui num ponto interessante. Porque quando a gente fala em despesas, como por exemplo um concerto, o diácono, ele sabe as finanças da igreja, porque as finanças estão com ele. Ele não vai precisar da autorização de alguém para fazer alguma coisa. Ele é o responsável por fazer aquilo e pelas finanças. Se há um tesoureiro sobre os cuidados diaconal, ele vai ligar para o tesoureiro e fazer a retirada, pedir a retirada do recurso necessário para comprar, para pagar a mão de obras, e ele saberá se há dinheiro para isso ou não, porque ele está à parte das finanças da igreja. Então, vocês percebem como casa muito bem essa questão das finanças e do diácono num caso como esse? Fica tudo muito mais fácil, muito mais claro. Não há dor de cabeça, né, de saber se ligar para a tesoureira, não sei quanto é que tem no caixa, não sei como é que está o caixa. Não, o diácono sabe. Todo mês ele receberá um relatório, ele sabe o que entrou, ele prestou contas com a tesouraria, ele sabe a condição da igreja, ele sabe se a igreja tem recurso para fazer alguma coisa ou não. Então, o diácono trabalha com as suas mãos e com as mãos de outros crentes ou com as mãos de pessoas que ele contrata para executar um serviço. Mas veja, tudo é responsabilidade do diácono. Ele é o responsável por aquilo, por fazer aquilo acontecer, mesmo que ele mesmo não seja ele que faça. Quais são os outros ofícios que nós vemos nos diáconos no passado? O diácono também sempre esteve presente no auxílio pastoral. Todas as tradições, os diáconos são auxiliares pastorais. Então, a assistência pastoral, e aqui o diácono ele servia muito como um assistente do pastor. Então, o pastor estava aqui e o diácono como um assistente, e ele então delegava qualquer coisa para o diácono fazer, e o diácono então servia ao pastor fazendo aquela função. Então, o pastor precisa de algo, ele delegava ao diácono para que o diácono resolvesse aquilo. A gente está falando de um corpo, meus irmãos, em que, primeiro, a gente precisa pensar que isso não acontece toda hora. Então, vocês estão pensando que há muita coisa para um diácono fazer, há muita coisa mesmo, mas não é tudo ao mesmo tempo. São funções da vida de uma igreja. E também é preciso pensar que são vários diáconos. A igreja não deve ter poucos diáconos. Ela deve ter o número de diáconos que Deus vocacionar e chamar naquela igreja.
como são assim também os pastores. E esses trabalhos são divididos no corpo diaconal. Então, quando se tem um conselho de diáconos, por exemplo, uma equipe diaconal, cada um dos diáconos vai ficar responsável por uma parte do serviço. Então, por exemplo, um grupo de diáconos ou um diácono fica responsável pelas manutenções, outro diácono fica responsável, 2 diáconos outros ficam responsáveis pelo auxílio pastoral, e assim vai, são divididas as tarefas. Isso aqui é importante para que vocês entendam que não se sobrecarrega tudo sobre um indivíduo só. Há uma divisão nas atividades. Então, os diáconos, eles tinham essa assistência pastoral. Os diáconos também eram submissos hierarquicamente aos presbíteros ou pastores da igreja, a quem eles deviam se apresentar para prestar contas do seu serviço. Ou seja, os diáconos recebem funções e eles precisam prestar conta das funções que receberam. Então, se lhe foi entregue uma missão, você tem que prestar contas ao pastor da missão que você recebeu. Então, se você recebe uma tarefa, vamos pensar aqui, algo que a gente fez muito nos últimos dias, um reparo aqui no edifício. Você recebe a missão de reparar o edifício. Você tem 3 dias para fazer isso, a gente vai precisar que isso esteja consertado em 4 dias. Você vai, no final da obra, prestar contas com o pastor. Não estou falando aqui financeiramente, não. Estou falando dar conta do serviço feito. Pastor, o serviço foi concluído, está tudo ok, tem essa observação, mas ficou tudo muito bom. Então, o serviço, a missão tem que ser entregue, feita. Os diáconos, eles precisam entender que o seu ofício, ele está submisso ao ofício pastoral. Então, eles são oficiais da igreja que estão debaixo do cajado pastoral, como toda a igreja. E o seu ofício precisa prestar contas ao pastor da igreja. E o pastor à igreja, o pastor a toda a igreja. Isso é interessante, meus irmãos, porque essa também é uma parte da obra diaconal que a gente ainda vê hoje. Ainda, também isso não é visto em todas as igrejas, mas ainda vemos igrejas em que os diáconos entendem o seu papel diante do ministério pastoral e da sua prestação de contas ao ministério pastoral. Eles cumprem o seu ofício como diáconos da igreja, suas missões, e depois prestam conta das suas missões realizadas ou não realizadas com o pastor. É por isso que existem reuniões entre a igreja, entre os oficiais da igreja, uma reunião do conselho de presbíteros, em que os diáconos participam num determinado momento da reunião. Eles vão participar da reunião naquilo que cabe aos diáconos, onde eles vão trazer esclarecimentos, onde eles vão trazer suas ideias, onde eles vão apontar problemas a ser solucionados. Então, uma igreja perfeitamente organizada, ela vai fazer isso com maestria. Ela vai preparar isso com maestria. E por último, irmãos, o papel dos diáconos no serviço espiritual. Em algumas tradições da igreja, nesses 2000 anos, os diáconos passaram a atuar na pregação da palavra de Deus, na condução da oração, auxiliando os presbíteros. Vocês veem os diáconos hoje pregando a palavra? Ou é só o pastor que prega a palavra? Da tradição contemporânea. Existem igrejas que os diáconos pregam? Há igrejas em que os diáconos pregam. Até igrejas batistas, muitos diáconos pregam. Não é só o pastor que prega. Veja, na história da tradição da igreja, a história diaconal, por assim dizer, a gente vai encontrar também isso, diáconos pregando. A pergunta, mais uma vez, esse é um papel diaconal? Não é. Então, note, às vezes a gente diz assim, o diácono trabalha muito,
mas é porque às vezes o diácono também faz um papel que não é dele. Assim como o pastor faz papéis muitas vezes que não é dele, não é um papel dele. Confundem-se os papéis. Aquilo que era para o diácono fazer, o pastor faz. E aquilo que é para o pastor fazer, o diácono faz. E os papéis se confundem. Então, é um grande problema quando um diácono começa a ser o pregador na igreja, ou prega com muita frequência na igreja, porque o seu ofício começa a ser confundido com o ofício pastoral, com o presbítero da igreja, pastor da igreja. Então, o diácono, ele não é chamado para ser um pregador da igreja, o que não significa dizer que ele não possa ensinar na igreja, trazer uma palavra, ensinar fora da igreja, como um evangelista, um pregador. Ele pode fazer isso, mas não é o seu ofício. Ele deve fazer isso assim como qualquer membro pode fazer isso também. O ofício de pregar e de ensinar a palavra de Deus é dos ministros do evangelho, é dos presbíteros da igreja, são dos pastores da igreja. Então, quando a tradição passa a delegar aos diáconos a função de pregador e funções relacionadas diretamente ao ministério pastoral, como, por exemplo, a própria ideia da ministração da ceia, enquanto há um pastor na igreja, mas os diáconos é que ministram a ceia, os papéis começam a se confundir e o diácono passa a exercer um ofício que era para o pastor estar exercendo e não ele, especialmente o ensino, especialmente a pregação da palavra. E a confusão de ofícios, irmãos, nos nossos dias é muito grande. Hoje nós temos em muitas igrejas o diácono como uma espécie de pastor da igreja, ou copastor da igreja. O diácono é a autoridade maior na igreja. Veja que isso é um erro bíblico. Nas cartas de Paulo, é muito claro, o apóstolo é muito claro em mostrar que todos os que são chamados para o ministério da palavra precisam ter o dom do ensino, precisam ser aptos para ensinar, mas jamais esse ofício do ensino é exigido dos diáconos. Eles são chamados para servir de uma outra forma, não no ensino da igreja. Então isso é bem interessante. O que eu mostrei para vocês aqui foi que nesses 2000 anos de história da igreja, o ofício diaconal exerceu muitas atividades na igreja, nas suas variadas tradições, em épocas distintas, mas que a maioria desses ofícios, de uma forma ou de outra, com alguma alteração, permanece sendo um ofício diaconal. Talvez a grande exceção aqui, talvez a mais latente das exceções aqui, seja o cântico, que a gente não vê muito isso hoje, né? Quase não vê isso hoje, o diácono conduzir o cântico. Mas em todas as outras atividades, talvez uma segunda seja a questão das finanças, menos do que o cântico, claro, mais comum, mas menos do que a questão dos cânticos. Mas em todas as demais, irmãos, a gente vê com muita frequência hoje os diáconos desempenhando essas funções mais ou menos vezes. Algumas igrejas eles desempenham muito e outras igrejas desempenham esporadicamente, mas eles estão envolvidos nelas. O que nós precisamos como igreja fazer é dar aos diáconos as missões que são deles e ensiná-los a trabalhar essa função e não sobrecarregá-los, ensinando-os a delegar funções também à igreja. É isso que nós precisamos fazer na igreja hoje. Voltar a dar aos diáconos a dignidade, a honra que eles têm, reconhecê-los como oficiais da igreja, porque eles o são de fato, e dar a eles o trabalho que eles têm que realizar na igreja. O bom andamento da igreja, da saúde da igreja, depende muito do papel do diácono. Não é só o pregador, não é só o pastor. A saúde da igreja não está somente nas mãos do pastor. Vocês podem ter um ótimo pastor na igreja, mas se os diáconos não forem tão bons quanto ele, a igreja vai ter uma fragilidade. Ela vai em uma determinada área, ela vai estar doente. Porque o pastor não tem como fazer tudo, não deve fazer tudo, assim como os diáconos também não. Por isso que há 2 ofícios, para que a coisa seja... A gente aprende isso lá em Atos, no começo da Escritura.
Perfeitamente. É muito comum e não é errado, né, que os diáconos recebam pagamento pelas suas funções para que eles se dediquem a fazer aquilo. Vocês estão vendo aí quantas atividades são necessárias, né? Tem coisas aqui que não dá para fazer só nos dias de folga, né? Então, como é que você vai administrar, zelar, cuidar, se você não tem tempo para fazer isso? Isso é verdade. Não consegue. Não. Exatamente. E o trabalho financeiro é muito grande. Sim, sobrecarrega, né? Uhum. Ele está perguntando se pode ter mais de 2 diáconos. Na nossa igreja tem 2 diáconos, né? Pode sim. Quantos Deus despertar o coração para o diaconato? É, exatamente. Uma igreja como a nossa, ela, ela deveria ter pelo menos uns 5 ou 6 diáconos. Eu acho que é um número bom, né, para a gente dividir bem tarefas, para trabalhar bem. O que nós temos que fazer é orar, para que Deus envie esses homens, né, desperte o coração desses homens para o diaconato. Não tem como, exatamente, precisa sim ter. E às vezes a igreja coloca administradores. Isso nada mais é do que diáconos. Elas estão criando ofícios que já existem na Bíblia, entendeu? Elas têm que ordenar diáconos para fazer isso e não tornar a igreja uma espécie de empresa, não é? São os diáconos que têm que fazer isso aí. Muito bem, irmãos. O que você quer falar, Yuri? Não, aí não pode acontecer esse tipo de coisa porque há um corpo diaconal e eles têm que se planejar para fazer as coisas acontecerem. Então eles têm que ter uma agenda, né, se preparar. Por exemplo, você vai para aula todo dia de manhã, não é? Você não pode chegar num dia, não, hoje não dá para mim ir porque eu vou fazer isso. Não, sua agenda é aula todo dia. Então você não pode agendar outra coisa no dia da aula, entendeu? Então eles já têm um plano, uma agenda para fazer. Por isso eles fazem reuniões, eles se planejam, né? Há uma reunião importante para fazer isso e eles se comunicam. Às vezes acontece de algum diácono ter se planejado para fazer uma tarefa e surgiu um imprevisto e ele não poder ir. Aí ele tem que acionar os outros diáconos e contar a sua dificuldade. Surgiu um problema, eu não tenho como fazer aquela tarefa que era para mim fazer, o diácono poderia assumir no meu lugar, e o diácono, podendo, ele assume. Não, eu faço, eu fico com ela. Ainda que eu não possa, eu passo para um das pessoas que nos ajudam aqui, entendeu? Mas tem que ser feito a tarefa. Uhum. Uhum. Substituir. Exatamente.